capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6, 7, 8, 9, 10. Se você quiser anotar o tema da mensagem, anote as 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você se esquece. As 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você se esquece. 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor, vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que disse? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor, vamos lá, quem foi que disse? Observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele. Ele tem 4 qualidades. Primeiro, ele é sincero. Segundo, ele é reto. Terceiro, ele é temente a Deus. E quarto, ele desvia-se do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura Jó teme a Deus sem vão? Versículo 10, está as 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você se esquece. O Senhor cercou de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens. Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. A obra de suas mãos abençoaste. É o Senhor quem te abençoa. E o seu gado está aumentando na terra. É Deus quem multiplica. É Deus quem vai dar o crescimento. É Deus quem vai multiplicar. Quem diz o amém? Amados e queridos irmãos, das 2.398 biografias bíblicas, a biografia de Jó é uma das mais apaixonantes da Bíblia Sagrada. O nome Jó significa dizer, voltando sempre para Deus. Versículo 6, nós temos a primeira informação, que vindo um dia em que os filhos de Deus, esta é uma grande controvérsia, porque todos querem entender e compreender quem são os filhos de Deus. Na verdade, Deus ele tem 5 tipos de filhos. Deus ele tem 5 tipos de filhos. A saber, primeiro, chamado filho de criação. Segundo, chamado filho de formação. Terceiro, chamado filho por eleição. Quarto, chamado filho por geração. E quinto, chamado filho de Deus por adoção. Primeiro, chamado filho de Deus por criação. Quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos, os anjos, os anjos. Segundo, chamado filho de Deus por formação. Quem são os filhos de Deus por formação? O homem. Todo ser humano é filho de Deus por formação. Terceiro, chamado filho de Deus por eleição. Quem são os filhos de Deus por eleição? Israel. Israel é filho de Deus por eleição. Quarto, chamado filho de Deus por geração. Quem é filho de Deus por geração? Jesus. E quinto, chamado filho de Deus por adoção. Quem são os filhos de Deus por adoção? A igreja. Todo crente salvo é filho de Deus por adoção. Primeiro tipo de filho de Deus é chamado filho de Deus por criação. Está no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 7. Os anjos não foram criados eleitos, eles se tornaram eleitos. Rapidamente, só para falar sobre o ministério angelical, nós pentecostais, nós carismáticos, gostamos muito da questão angelical, mas a gente faz uma celeuma, a gente faz uma salada, complica tudo. Vou tentar explicar rapidamente. No seu maior posto vem Miguel. Quem é Miguel? A Bíblia o chama de arcanjo. Teologicamente, nós acreditamos que possa haver muitos outros arcanjos, mas biblicamente a Bíblia só menciona um por nome de Miguel, que é também chamado de general do exército angelical. Depois de Miguel vem Gabriel. Quem é Gabriel? É um anjo que tem uma função tríplice. Primeiro, ele assiste diante do trono de Deus. Segundo, ele toma conta da nação de Israel. E terceiro, ele traz respostas das nossas orações. Depois de Gabriel vem os chamados serafins, são os anjos de Isaías capítulo 6, que eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Existem 3 interpretações para essas 6 asas, eu darei 2. Primeira interpretação, porque com 2 cobre o rosto, representa Deus o onisciente. Com 2 cobre os pés, representa Deus onipresente. Com 2 voam, representa Deus o onipotente. Segunda interpretação, porque com 2 cobre o rosto, representa Deus Pai. Porque com 2 cobre os pés,
representa Deus Filho. E porque com duas voam, representa Deus Espírito Santo. E eles ficam de dia e de noite, se é que no céu tem dia e noite, eles ficam de dia e de noite, adorando o Senhor, dizendo: Kadosh, 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 Jeová de Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Depois, 2 serafins vêm os chamados querubins. Quem são os querubins? São os anjos que sustentam o trono móvel de Deus. É por isso que tem aquela linguagem figurada, no Salmo 19, versículo 10. E Deus montou no querubim e voou sobre as asas do vento, que os querubins sustentam o trono móvel de Deus. Um dia eu fui num culto, um irmão com um produto da mente nervosa, pentecostal dele, para não dizer que ele estava faltando com a verdade, disse assim: eu vi um querubim. Não falei nada, mas disse meu coração: não é verdade. Se ele vê um querubim, ele corre 40 dias e 40 noites sem parar. Se ele vê um querubim, ele corre 40 dias e 40 noites sem parar. Ezequiel viu, andando eu, andava ele, parando eu, parava ele. Era uma roda que rodava, subia, parava e descia. Tinha fogo por cima, fogo por baixo. Quando eu olhei, ele tinha 4 cabeças. Uma cabeça de um boi, uma cabeça de uma águia, uma cabeça de um leão e uma cabeça de um homem. Ele tinha 4 asas e debaixo das asas tinha 4 mãos. Imagine você encontrar um bicho com 4 cabeças. Uma cabeça de um boi, uma cabeça de um leão, uma cabeça de uma águia. E uma cabeça... Você tem medo de barata, você tem medo de rato, você tem medo de apagar as luzes. Ezequiel viu os querubins. Depois dos querubins vem vem os chamados anjos, de Hebreus 1,14, que são espíritos ministradores que servem àqueles que vão herdar a vida eterna. Então, primeiro tipo, filho de Deus, chamado filho de Deus por criação, que são os anjos. Segundo tipo, filho de Deus, chamado filho de Deus por formação. Quem é, pastor? O homem. Todo ser humano, seja ele judeu, seja ele árabe, seja ele protestante, seja ele cristão, seja ele ateu, todo ser humano é filho de Deus por formação. Gênesis 2,7, Jó 33,4 diz que Deus formou o homem. Recentemente, um jogador brasileiro, numa partida de futebol na Champions League, na Europa, alguém lançou uma banana no estádio. Aquele jogador brasileiro abaixou-se, pegou aquela banana e se alimentou. Foram para a internet, criaram uma hashtag: somos todos macacos, somos todos macacos. Parece algo bacana, parece algo legal, parece algo inofensivo. Porém, por trás dessa mensagem, há uma mensagem subliminar. Nós não somos todos macacos. Nós não acreditamos na teoria de Darwin, de Rousseau, de Hobbes, que diz que o homem é descendente de macaco. Nós somos obra-prima das mãos do Eterno, obra-prima das mãos do Criador. Terceiro tipo de Deus é chamado filho de Deus por eleição. Quem é, pastor? Israel. Oséias 11, primeiro. Os irmãos têm uma ideia, a terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de um pouco mais de 8 bilhões de habitantes. Existe no planeta 15 milhões de judeus contra 2 bilhões e 500 milhões de árabes, que não têm relacionamento nenhum com os judeus. 2 bilhões e 500 milhões de árabes que não têm relacionamento com 15 milhões de judeus. E 2 bilhões e 500 milhões não conseguem destruir 15 milhões de judeus, porque Israel é filho de Deus por eleição. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Quarto tipo de filho de Deus é chamado filho de Deus por geração. Quem é, pastor? Jesus. Isaías 7,14, e a virgem conceberá, dará luz a um filho, e por lhe o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 9,6, o menino nasceu, e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é filho de Deus por geração. E quinto tipo de filho de Deus é chamado filho de Deus por adoção. Quem é, pastor? A igreja. Todo crente salvo é filho de Deus por adoção. João 1,11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto o receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Agora você pode abrir a boca e dizer, ah, papai. Você pode abrir a boca e dizer, aba. Você pode abrir a boca e dizer, papaizinho, papai querido, papai amado. Você pode abrir a boca e clamar. Você é filho de Deus por adoção. Você é filho de Deus por adoção.